Fala galera! Bom estar aqui com vocês. Quer dizer, tá e não tá, né? Esse lance virtual, essa coisa toda. Mas a gente volta agora com as nossas escolas bíblicas dominicais, nesse novo formato, né? Por causa aí dessa situação toda que a gente está enfrentando. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu atuo na liderança do Impulse. Dou uma ajudinha pro Tutuí com as escolas bíblicas dominicais, com a equipe aqui da nossa liderança. Bem, os próximos 4 domingos a gente vai se propor a estudar a carta de 2 Timóteo, uma carta curta, que se você não leu, leia. Eu acho que em meia hora você completa essa leitura. Então é uma leitura que você pode fazer todos os dias, cada hora buscando alguma coisa ali diferente. Esse curso vai se propor também a te ensinar a ler essas cartas pastorais, cartas que Paulo escreve às igrejas. Vai ser também uma ferramenta onde você vai poder aprender a estudar as escrituras de uma maneira bem produtiva, bem dinâmica e algo que possa abençoar a vida de vocês. Tá bom? Vão ser 4 aulas. Hoje a minha intenção na primeira aula é mostrar como a gente pode usar essa ferramenta de estudo a partir da própria carta mesmo. A gente conhecer um pouquinho do que está rolando ali por trás de quando Paulo escreve para Timóteo essa carta e direcionar para onde a gente vai caminhar com esse curso nessa carta de 2 Timóteo. Tá bom? Primeiro, eu lembro aqui da minha adolescência, eu lembro que era um grande sonho, não só meu, mas muitos amigos meus, amigos e amigas, tanto os meninos quanto as meninas, todos tinham vontade de completar 18 anos de idade para poder ter a sua carteira de habilitação, dirigir o carro, né? Esse era um sonho que os adolescentes da minha época tinham. Eu imagino que muitos de vocês têm esse sonho. Eu imagino que a gente tem esse sonho na adolescência porque dirigir o carro talvez dá uma sensação de liberdade, de independência. De alguma certa forma, essa carta fala pra gente sobre essa liberdade, essa habilitação que a gente tem, mas no que se refere à nossa vida com Deus. Talvez essa carta seja uma das cartas mais específicas naquilo que se dirige a falar pra gente sobre o que é um coração correto, como que alguém vive de maneira correta. E Paulo vai escrever isso para Timóteo e a gente vai entender por quê. Nós vamos aprender a viver diante de Deus habilitados para a obra dele. Quer ver por quê? Quando a gente abre na própria segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos... Vou ler do 16, versículos 16 e 17. Paulo escreve assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estar habilitado é você ter alguns pré-requisitos preenchidos. É você ter habilidades e conhecimento específico para poder fazer algum trabalho. Aqui a gente está falando da boa obra que Cristo nos chamou para vivermos debaixo dele. E é isso que está falando. A gente, conhecendo essa carta, a gente vai poder viver de forma perfeita e perfeitamente habilitados para poder fazer aquilo para que Deus nos chamou. O que é a nossa vida? O que Deus espera da gente no nosso dia a dia? Essa carta e esse estudo com certeza vão dar uns direcionamentos muito legais para a gente perfeitamente aprender o que Ele espera de nós. Antes da gente entrar na própria carta de 2 Timóteo, eu quero abrir um texto com vocês que está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. E no versículo 13, ele diz assim: Porque vocês, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da sua carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Essa habilitação, voltando à analogia da gente se habilitar para tirar um carro, ter a nossa habilitação para ser motorista, talvez para se sentir livre,
Quando a gente é chamado para viver uma vida com Cristo, a gente é chamado para viver em liberdade. Nele a gente encontra a verdadeira liberdade. E também em Cristo, através da sua palavra, a gente vai encontrar como que a gente pode viver perfeitamente habilitado para a boa obra dele. Lembrando, a liberdade que Cristo nos dá, ela tem um limite. E o limite é servir uns aos outros em amor. Por mais que a gente tenha liberdade, isso não é motivo para a gente viver de acordo com aquilo que a gente quer, imagina e deseja viver. O limite é servir uns aos outros debaixo do amor de Cristo, em amor uns pelos outros. Tá bom? Guardem isso. Isso vai ser todo o direcionamento que a gente vai ter para esse estudo. E eu quero que vocês tenham isso em mente. A carta de 2 a Timóteo, de Paulo a Timóteo, vai nos direcionar a viver uma vida de liberdade perfeita, onde nós estaremos bem habilitados. Bem, para começar a carta, é importante a gente conhecer aquilo que está por trás dela. Toda carta, especificamente aqui na Bíblia, todas as cartas de Paulo, quando ele escreve para uma pessoa como Timóteo ou Tito, ou quando ele escreve para alguma igreja, ele tem um propósito por trás daquilo que ele escreveu, tem um objetivo. Então, toda vez que a gente chega numa carta, é interessante a gente tentar buscar por que Paulo escreveu aquela carta. E quando a gente descobre o motivo, talvez, principal, de que motivou Paulo a escrever a carta, isso abre nossa mente para a gente conseguir entender os outros detalhes daquela carta, entender alguns argumentos, algumas colocações. Por exemplo, quando a gente descobre que em Romanos, Paulo escreveu aquela carta para falar sobre o direito de Deus, sobre a sua criação soberanamente, isso faz a gente olhar outros versículos, outras passagens ali e falar, poxa vida, isso está debaixo desse raciocínio principal, soberania e direito de Deus como Criador. Então, como é que isso se encaixa nesse objetivo principal? E a gente vai tentar buscar juntos aqui, na 2ª carta de Timóteo, qual que é o objetivo? Por que Paulo escreveu essa carta ao seu discípulo? Então, para a gente começar a entender qual que é esse objetivo, e antes da gente entrar nos versículos em si, deixa eu contar qual que era a situação desses 2 personagens principais que a gente vai estudar. O primeiro deles é o escritor da carta, Paulo. Nessa situação, quando ele escreveu a carta de 2 Timóteo, é bem possível que Paulo já estava... bem possível não, está escrito, ele estava preso, mas é bem possível que isso foi entre o ano 64 a 68 depois de Cristo. Para quem tem uma noção de história, essa época do Império Romano, de 64 a 68 a.C., foi bem embaixo do imperador, do reinado, vou falar assim, do imperador Nero. Você sabe quem foi Nero? Talvez um dos piores imperadores que o Império Romano já viu. E ele era conhecido por ser meio louco, fazer umas coisas absurdas. E para ajudar ele a fazer aquelas coisas absurdas, ele sempre culpava os cristãos da época. Por exemplo, existe um relato de que Nero certa vez tacou fogo na cidade de Roma. O que ele fez? Culpou os cristãos pelaquela atitude. Foram eles que fizeram aquilo. Nero gostava de tortura. Roma nessa época, bem nessa época que eu estou falando de 64, 68 a.C., e mais assim amplamente durante o império do imperador Nero, era conhecida por ser a sede, o lugar onde as torturas mais cabulosas eram conhecidas. Se o pessoal queria saber como que era fazer tortura, o que é tortura, eles procuravam as referências em Roma. Então Nero, no seu ódio com os cristãos, certa ocasião, ele mandou subir alguns postes na rua, prendia os crentes nesses postes e tacava fogo para servir de iluminação à noite. Esse era Nero. Esse era o tamanho do ódio que ele tinha pelo povo de Cristo. E é nessa cidade de Roma, nesse período, que a gente encontra Paulo, numa prisão, escrevendo essa carta para Timóteo. O que motivou Paulo? É interessante a gente pensar em que situação estava Paulo.
As prisões naquela época não é nem um pouco parecido com o que a gente tem de prisão aqui. A não ser no aspecto que o cara tá preso e não tem liberdade. Mas era como se fossem alguns buracos, uns calabouços que enfiava a pessoa ali enquanto ele aguardava o seu julgamento. Essa carta aqui talvez seja o último escrito de Paulo. Possivelmente depois que ele escreveu essa carta foi quando ele foi morto. E a gente vai ler nessa carta Paulo ansiando, desejando ver Timóteo. Ele até chega a escrever: vem visitar o seu amigo carcerado, seu amigo que está preso. Eu quero falar contigo. Ele sabia que não só a carta, mas o que ele precisava falar para Timóteo, que estava motivando ele a escrever aquela carta, era necessário para Timóteo especificamente combater o que ele tinha que combater onde ele estava, e a gente já vai entender isso. Veja que interessante, a gente acabou na nossa introdução dessa aula de ver que a nossa liberdade em Cristo é para servir uns aos outros em amor. A gente vê Paulo numa situação desesperadora. O cara está preso, possivelmente ele vai passar por um julgamento por onde ele não tem saída, porque quem está governando lá é o imperador mais maluco possível, que mais odeia os crentes de todos os imperadores que pudessem existir. O cara está aguardando um julgamento de um tribunal que serve esse imperador. E mesmo assim, ele está preocupado com alguma situação específica que ele ouviu que Timóteo está passando. E é sobre isso que ele quer escrever e vai escrever essa carta para Timóteo. Ele não está preocupado, pelo menos aqui ele não mostra essa preocupação com ele. Você não vai ver nenhum relato aqui na carta falando: olha, tenha dó de mim, eu estou preso. Paulo tinha uma coisa muito consciente na cabeça dele, que a vida dele tinha que ser vivida para Cristo. Se fosse para ele morrer, isso ia ser lucro. Isso é o que motivava Paulo. E ele entendia que viver para Cristo era para viver servindo o povo de Cristo, em amor. E dentro desse cenário triste que ele se encontra, ele separa um tempo para escrever uma carta para Timóteo. Por que separa um tempo? Obviamente, para escrever uma carta naquela época não era tão rápido quanto é hoje. Você ter os recursos e as ferramentas para fazer aquilo demorava. Mas a motivação dele, o papel que ele entendia que ele estava no reino de Deus, é o que motivava ele a escrever essa carta para que pudesse chegar no seu discípulo Timóteo e servir de força e de exortação para Timóteo também. Bem, esse é o primeiro cenário do nosso primeiro personagem, que é Paulo. O segundo personagem dessa carta, obviamente, é Timóteo, né? O destinatário da carta. Onde está Timóteo? Esse texto, nessa carta que a gente vai ler, não diz especificamente que lugar que ele está. Se a gente ler 1 Timóteo, por exemplo, a gente vai ver claramente, está escrito, que ele estava na cidade de Éfeso. Com certeza, você que já frequenta a igreja há algum tempo, você sabe que Éfeso possuía uma igreja, tanto que até Paulo, em certa ocasião, já escreveu uma carta para a igreja que se encontrava nessa cidade. A carta de Paulo aos Filipenses, não, brincadeira. Aos Gálatas, também não. Brincadeira. Aos Efésios. Então, provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, Timóteo. Por que provavelmente? É claro que a gente tem que pegar referências que estão na própria carta. Então eu quero que vocês abram aí na Bíblia de vocês, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, lá no versículo 11, no versículo 15, ele começa a relatar uma situação. Eu vou ler com vocês para vocês acompanharem e pegarem um pouco da história aqui. Então ele fala assim para Timóteo: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesífero é o nome de um cara, tá? Ele está mandando um salve ali para essa pessoa. E falando ainda desse Onesífero, no versículo 17, pelo contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou com persistência até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então Paulo está falando de um cara
que ajudou ele em Éfeso, esse tal de Onesíforo, que foi até Roma visitar Paulo, e se fala bem desse cara. É um cara que me ajudou quando eu estava em Éfeso, é um cara que nunca se envergonhou de falar que me conhecia, diferente desses outros dois caras que ele citou aqui antes, Fígelo e Hermógenes, que se desviaram. Mas esse é o tal de Onesíforo, que morava em Éfeso, era um cara bacana, Paulo gostava dele. Então por que Paulo vai escrever uma carta para Timóteo, falando de um cara que mora em Éfeso e pedindo para Timóteo falar com esse cara, sendo que Timóteo talvez estaria em uma outra cidade? Então a gente tem aqui uma evidência bem possível de que Timóteo continuava na cidade de Éfeso. Vamos lá. Em 1 Timóteo, quando claramente a gente vê que Paulo conversa com Timóteo em Éfeso, tanto que ele relata no capítulo 1 que ele chamou Timóteo para o canto e insistiu que Timóteo continuasse naquela cidade enquanto Paulo partia para sua viagem missionária. Aqui a gente vê, não com tanta clareza, essa imagem de Paulo em Éfeso, mas a gente tem uma boa evidência. Paulo pedindo para Timóteo falar com uma pessoa que esteve com ele em Roma. Então é possível também que esse cara, quando foi visitar Paulo em Roma, Paulo perguntou: e aí, cara, como é que estão as coisas lá na igreja, lá em Éfeso? Como é que está Timóteo? Como é que está o pessoal? É possível que esse cara tenha dado algum relato para ele, algum reporte de como estavam indo as coisas em Éfeso. Então é possível, gente, de novo aqui, eu não estou garantindo que isso aconteceu, porque não está relatado explicitamente. Mas é possível que Paulo, diante daquele relato, quando ele estava em Roma, tenha ficado surpreso. E isso fez ele escrever essa carta para Timóteo, pedindo para que Timóteo vá visitar ele no capítulo 4, no final da carta, no capítulo 4, ele escreve isso. Tenta vir depressa estar aqui comigo, eu preciso te ver, eu quero falar contigo, Timóteo. Possivelmente diante da situação e do relato que esse tal de Onesíforo falou para ele. O que será que esse cara falou? O que está deixando Paulo angustiado e fez ele escrever uma carta e ainda está pedindo a visita de Timóteo lá em Roma com ele? A gente vai chegar e possivelmente a gente já vai entender o que está acontecendo aqui. Mas para vocês saberem o que é Éfeso, o que acontecia na cidade de Éfeso, por que talvez estaria dando alguns problemas lá. Éfeso era uma cidade muito importante na época. Como ela é uma cidade numa região marítima, tinha um porto bem importante que várias mercadorias circulavam por lá, era um acesso de mercadorias e tudo mais. Então era uma cidade que comercialmente e logisticamente era uma cidade muito importante. Não só isso, ela era tão importante que conforme as dinastias históricas conquistavam ali aquela região da Ásia, eles se estabeleciam Éfeso de alguma forma importante na geografia deles. Por exemplo, no século IV antes de Cristo, os gregos foram a maior dinastia e tomaram aquela cidade. E lá eles construíram um templo gigante para uma deusa deles, chamada Artemis, deusa Artemis. Tanto que esse templo ele se manteve ao longo da história, até chegar aqui onde a gente está, no relato no ano 64 a 68 a.C., aquele templo de Artemis ainda estava lá durante o Império Romano, que era um império que tinha bastante influências gregas, mas que não se preocupava tanto com os deuses gregos quanto os gregos de antigamente. O deus que tinha que ser adorado pelos romanos era o imperador. Mas aquele templo se mantinha lá. Guarda essa informação. Uma cidade importante em termos de mercado e de logística, então, aquela estratégica. Então todo mundo que conquistava aquela região era porque Éfeso estava lá, então eles usavam Éfeso como um ponto estratégico importante. E várias dinastias, conforme ia conquistando ali, passaram os gregos, passaram outras dinastias, eles implantavam ali sua base em Éfeso. E olha que interessante, aquele templo religioso grego se manteve até os romanos. O que isso quer dizer? É uma cidade que sofreu muita influência cultural. Conforme um povo dominava aquela região, o que acontece quando existe um domínio? A pessoa traz a sua cultura, traz a sua crença, traz o seu modo de vestir, o seu modo de se socializar, de se ambientar, a sua geografia. Então era uma cidade que, conforme passaram os anos, veja, eu comecei falando do século IV a.C., eu já estou no primeiro século depois de Cristo, já da metade para frente, né, anos 60 do primeiro século.
Então, uma cidade que sofreu muita influência diferente. Então, era uma cidade caracterizada por ser uma cidade eclética, flexível. Meio que na cidade de Éfeso, tudo valia, todas as opiniões eram consideradas iguais, tudo era válido, tudo podia, não tinha muito conflito de opiniões, então tudo era muito aceito. Existia muita liberdade nisso. Não era difícil naquela cidade você... Quer dizer, ao contrário, era muito difícil naquela cidade você saber o que era verdade e o que não era, porque o raciocínio que pairava lá era o seguinte: porque se você tem essa verdade para você, ela serve para você, tá ok, eu vivo bem com ela. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. A princípio, quando o cristianismo chegou naquela região, a gente vai ver já, por causa de um trabalho missionário de Paulo, que Timóteo foi com ele, inclusive, o cristianismo rapidamente foi aceito. Não tem, é uma cidade eclética, tudo vale ali em termos de cultura, em termos de religião. É uma cidade que está acostumada a receber povos e coisas diferentes, uma cidade estratégica ali no cenário marítimo e comercial, turístico também, é um ponto de entrada e ponto de saída. Então não é difícil uma religião nova como o cristianismo chegar e ser aceita. Por quê? De novo, é mais uma verdade, é mais um modo de pensar que num ambiente que é totalmente diversificado é aceito. Só que quando a gente tem uma religião como o cristianismo, que se propõe a apresentar o caminho, a verdade, a vida, sem dar espaço para qualquer outra coisa que não seja a vida eterna através de Cristo Jesus, começa a virar problema. Porque ela não está aceitando as outras religiões. Ela começa a mostrar o que está falando de errado, quais são as mentiras e as falsidades que a gente encontra nessas outras religiões. E daí ela se torna um problema. E de repente, tudo é aceito, menos o cristianismo. E é interessante como isso se assemelha muito aos nossos dias hoje. Se você entra num debate com seus amigos de escola, isso acontecia 10 anos atrás, quando eu estava no colegial, no ensino médio. Se você entra num debate que você fala, o que você é? Eu sou da tal religião, eu já penso assim diferente, não tenho religião, mas eu faço tal coisa e tal. Quando você entra num debate com pessoas que pensam diferente, você fala, não, eu sou crente, eu acredito em Jesus Cristo. Você vai ser o cara que vai ser zoado, você vai ser o cara que vai sofrer bullying, você vai ser o cara que não vai ser aceito. Por que o cristianismo não pode ser aceito? Já falei, porque ele é a única verdade. E as pessoas têm dificuldade de encarar a verdade. Deixa eu contar para vocês como isso aconteceu lá em Éfeso. E como que o cristianismo chegou lá. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Abra agora o livro de Atos, capítulo 18. Perdão, capítulo 19. Eu vou ler aqui para vocês um pouco do relato, vou parando e contando a história de vocês. Aqui conta quando Paulo chegou na cidade de Éfeso. E era interessante porque existia algum movimento religioso lá que trabalhava muito com magias. Tá? Então era bem comum esse tipo de magias naquele tempo. E Paulo chegou, ele ficou 3 meses num local pregando o evangelho de Cristo e Deus convertendo pessoas, as pessoas genuinamente se arrependendo, se voltando para Deus. Depois ele foi para um outro lugar por mais 3 anos para continuar pregando a Bíblia e o Evangelho de Cristo. Quando algumas pessoas começaram a ver que podia existir variações do cristianismo. Então, se você ler aqui o capítulo 19 de Atos, você vai encontrar que lá na frente, mais ou menos ali pelo versículo 11, vai falar assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos, lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, era uma situação que Deus usava Paulo e usava coisas para poder livrar as pessoas do mal, para poder ter espaço para pregar do seu evangelho, mas dentro das características daquela cidade. As pessoas tinham algum movimento de magia lá que as pessoas gostavam de ver. Então, quando elas viam milagres desse tipo, aquilo chamava a atenção. Era uma fisgada. E alguns judeus, que a Bíblia fala, exorcistas ambulantes, ou seja, pessoas que ficavam ali na rua esperando alguém com um espírito maligno aparecer para começar a brincar de tirar demônio do corpo daquela pessoa. Exorcistas ambulantes, está escrito na palavra de Deus.
Também, gente, muito diferente do que a gente vê hoje na televisão, né? O pessoal usando o espaço televisivo para fazer show de expulsão de demônios. É engraçado como se passam anos na história e muitas coisas vão se repetindo. E eu já vou falar para vocês o porquê que elas se repetem. Então esses exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Tentaram fazer aquilo que Paulo fazia, mas Paulo fazia pelo Espírito de Deus, né? Não era pelos seus poderes próprios. Então eles chegavam para a pessoa que estava com um espírito, um demônio no corpo e falava assim: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. E era interessante que o espírito respondia para as pessoas lá: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? O próprio espírito demoníaco fez piada com os caras que estavam fazendo aquele show ali. E aconteceu que depois dessa situação, essa história chegou ao conhecimento de todos os moradores, está escrito aqui no versículo 17 do capítulo 19 de Atos. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. E eles veio temor sobre eles, sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deus usou esse momento cômico e as pessoas olharam aqui, se aterrorizaram e falavam: pera lá, existe um caminho, existe alguma coisa ali que pode ser a verdade. E aí que eu falo, quando o evangelho mostra que o que está em volta dele é mentira, ele não mais pode ser aceito. E eu vou te explicar isso para vocês agora, porque depois que aconteceu essas coisas, versículo 20 fala: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então o evangelho de Deus estava tomando aquela cidade de uma maneira que só Deus pode agir, pode fazer acontecer. E depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir para Jerusalém e deixou ali em Éfeso Timóteo e Erasto. E por um tempo ali em Éfeso houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho aqui está escrito com C maiúsculo, que é Jesus Cristo, tá? Então começou a haver algum tipo de confusão ali por conta da verdade. Foi aquilo que eu acabei de falar. O evangelho causa tumulto, ele não mais pode ser aceito porque ele é a verdade. Por quê? O que aconteceu? Chegou um ourives, um cara que trabalhava com ouro, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro para os seus artesãos. Então ele chamou esses artesãos, convocou o pessoal do mesmo ofício e falou para eles: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade, o nosso lucro vem desse nosso trabalho. O que está acontecendo? Está caindo descrédito às outras religiões. Então o pessoal que ganhava dinheiro, como esses caras aqui vendendo estatuazinha de Artemis, Diana, como é que você quer chamar aquela deusa, estátuas do templo, estavam perdendo espaço, porque as pessoas começaram a notar ali que aquilo não tinha valor, o que tinha valor era o evangelho de Cristo. Então esse pessoal começou a ficar ferido porque começou a mexer no bolso deles. O problema ali não era religioso, era dinheiro. Aquele cara chamou os seus colegas de profissão e falou: cara, a gente está ficando sem grana, ninguém mais está dando crédito para esse nosso trabalho porque eles estão descobrindo a verdade. A gente tem que fazer alguma coisa com esse pessoal que está pregando Jesus Cristo aqui. Então houve ali uma situação que chamou toda a cidade ali, tem uma assembleia da cidade para discutir sobre os discípulos de Cristo que estavam falando da verdade ali. E a situação estava tão calamitosa que chegou uns dos discípulos ali de Diana e falou o seguinte: gente, talvez um cara mais consciente, calma, deixa eles terem o espaço deles, contanto que eles não ultrapassem o nosso espaço. Mas olha que interessante, teve essa confusão toda por causa de dinheiro. O que aconteceu? Deus logo de cara aqui mostrou para aqueles exorcistas ambulantes e para as pessoas da cidade que a sua palavra não é brincadeira, não é fonte de lucro financeiro pessoal, fonte de ganho pessoal. Ela é o caminho que nos leva para a vida eterna, que nos tira desse mundo pecaminoso para uma vida eterna, ao lado do Pai, uma vida eterna cheia de riquezas. A riqueza está em Deus. E as pessoas tentam usar do Evangelho de Cristo, lá tentavam, e hoje em dia a gente vê isso ainda, para fazer dinheiro. Bem, essa é a história, resumidamente aqui, de Éfeso,
do trabalho de Paulo naquela cidade, do trabalho de Deus e do evangelho dele naquela cidade. É lá que Timóteo possivelmente está. Quando você lê 1 Timóteo, a gente vê que Paulo ali, ele no capítulo 3, ele desenha o que é um modelo padrão daqueles que devem ser os líderes da igreja de Deus aqui na Terra. O que provavelmente aconteceu ali em 1 Timóteo que Paulo tentou combater? Quando ele desenhou qual que era o padrão, o modelo de homens que devem ser líderes das igrejas. Imagina que a gente está numa cidade que é eclética. Se as pessoas começam a fraquejar na fé, elas começam a deixar as influências de fora afetar a igreja, a sua forma de pensar, a sua forma de se estabelecer como uma organização, por exemplo. Quem que deve liderar, quem que não deve liderar. Então é muito provável que ali muita coisa foi sendo aceita na igreja de Cristo. E não mais se falava da verdade de Cristo. E Paulo falou, para a gente resolver esse problema, vamos estabelecer uma liderança modelo, uma liderança de caráter, homens de Deus. E no capítulo 3 ele vai descrever o que ele espera de uma liderança. E a partir dali, de você ter uma liderança séria, uma liderança que busca em Deus as suas referências e na palavra de Deus o seu ensinamento, você pode, a partir desse ponto, construir uma igreja séria, que não vai deixar as influências de fora afetarem, que não vai deixar o seu culto acontecer da maneira que tanto faz, vai ter uma certa ordem no culto. Quem pode falar, o que pode falar, a palavra de Deus, não pode ficar trazendo coisa de fora, coisa de outras religiões. Estava tendo uma mistura. A igreja de Cristo ali em Éfeso estava bem misturada, e naquela primeira carta de Paulo para Timóteo, ele quer resolver aquele problema começando de onde que se deve começar, de se ter uma liderança séria. Quando a gente chega aqui para a carta de 2 Timóteo, a gente vai ler algumas coisas bem interessantes sobre Paulo falando é uma das cartas mais pessoais que tem na Bíblia. Eu acho que é a mais pessoal de todos, que Paulo começa a falar para Timóteo diretamente coisas que ele está deixando de fazer. Eu resumi essa carta de 2 Timóteo com essas 6 linhas aqui. De maneira amorosa, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para apresentar aspectos práticos de como se deve enfrentar as heresias do seu tempo e também para conservá-lo em sua fé. Essa carta de Paulo a Timóteo nos ajuda a entender como os encorajamentos que Paulo faz a Timóteo podem nos ajudar a combater o bom combate, que é a linguagem que Paulo costuma usar. Como que a gente enfrenta dificuldades? Essa carta é uma boa diretriz. Lembra, em 1 Timóteo tinha um problema de liderança, Timóteo tinha que buscar construir essa liderança com homens de Deus, e alguma coisa está acontecendo aqui em 2 Timóteo que fez Paulo escrever essa carta, mais para chamar a atenção de Timóteo de coisas que ele está deixando de lado e não está fazendo. Não é você chegar, imagina a situação de Timóteo, você chegar numa igreja que já está totalmente, que tudo aceita, e você falar, não, a gente vai trabalhar por esse caminho aqui. As pessoas não vão aceitar isso de cara. Tem que limpar quem que são as frutas podres que estão nesse cesto. Basicamente tem que começar do zero. E possivelmente Timóteo não estava aguentando muito a pressão aqui. Então Paulo escreve uma carta de encorajamento para ele. Como eu falei no começo para vocês, a gente vai tentar entender aqui e também buscar uma ferramenta de como a gente pode estudar as cartas que Paulo escreve. Então, por exemplo, eu falei, a gente tem um argumento principal. Qual que é o argumento principal dessa carta de 2 Timóteo? Buscando a gente entender qual que é esse argumento principal, a gente pode, enfim, entrar no estudo dessa segunda carta. Mas eu quero trazer algumas possibilidades para vocês. E também encorajá-los para vocês fazerem esse exercício em casa, depois que vocês lerem essa carta na Bíblia, buscar entender ali quais são os versículos que indicam que Paulo está falando diretamente com Timóteo e que está chamando a atenção dele de alguma coisa que ele ou não está fazendo ou está fazendo de maneira errada. Eu levantei aqui algumas possibilidades que eu quero ver com vocês, que é o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 1, nos versículos 6 e no versículo 14, ele vai encorajar Timóteo ali a reavivar o dom que Deus deu para ele.
E também vai encorajar Timóteo a guardar o bom tesouro que foi confiado a ele. De novo, falei assim, ou Timóteo está fazendo alguma coisa errada, ou ele está deixando de fazer alguma coisa. Aqui a gente trabalha com a possibilidade de que Timóteo não está fazendo o trabalho que é esperado dele lá. Por isso que ele fala, para reavivar o dom que Deus deu para ele. O dom de ser um evangelista, aquilo que está escrito em 1 Timóteo. E guardar o bom tesouro, a fé dele, que é o alicerce dele. Guarda. É como se ele estivesse deixando de lado. E Paulo está chamando a atenção dele aqui também. No segundo capítulo, versículo 14, aparentemente, Paulo estava se envolvendo com algumas brigas ali. Então estava meio violento, entrando em discussões acaloradas que não levam a lugar nenhum. Meio que Timóteo pegava pilha se alguém cutucava ele, assim, mexia de alguma maneira que ele não gostasse, e aquilo deixava ele bem inflamado, ele pegava a pilha daquela história e ficava bravo, tal, discutia, e essas discussões não chegavam em lugar nenhum. Ele não perdia a temperança dele, né? Outra possibilidade, 2 Timóteo 3, 16 e 17, a gente já leu esses versículos. Paulo quer enfatizar que as escrituras têm valor. E fala, a palavra de Deus é aquela que é firme, para exortar, para repreender, para ensinar na justiça. Então talvez Paulo escreveu essa carta para lembrar tanto Timóteo quanto aquela igreja de que é na palavra de Deus que a gente encontra o que a gente precisa encontrar. Talvez seja um motivo. O que mais que a gente pode encontrar aqui? 2 Timóteo 4, versículo 2, vai talvez fortalecer também essa questão de pregação da palavra. Que Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra. O que Paulo está querendo dizer com isso? Mas é um imperativo, ele manda Timóteo, pregue a palavra. Será que Timóteo está deixando de pregar o evangelho de Cristo? Uma outra possibilidade, está escrito. No versículo 7 do capítulo 4, para talvez corrigir uma possível negligência ali de Timóteo, alguma coisa que ele não está fazendo. Ou até mais, Paulo está escrevendo um testamento, um adeus para Timóteo. O versículo 7 talvez deixe entender isso, que eu não acho que é bem isso, não, porque mais para frente, o versículo 9, ele vai pedir para Timóteo visitar ele, talvez seja um outro propósito. Ele está escrevendo essa carta só para pedir uma visita para Timóteo. Enfim, a gente consegue levantar com esses poucos versículos aqui que a gente leu, 1, 2, 3, 4, 5, 8 possibilidades de que Paulo talvez possa ter escrito essa carta. Veja, um exercício prático, simples que você pode fazer. Anotar ali quais são os imperativos, os versículos onde Paulo conversa diretamente com Timóteo e dá uma ordem, exorta alguma coisa, repreende, chama a atenção de alguma coisa. Você mesmo pode, talvez, levantar outros versículos que eu não levantei aqui e conseguir, no seu estudo, talvez entender qual é esse argumento. Claro, eu vou ajudar você a fazer isso, a gente vai fazer isso junto. Mas um exercício prático que você, com a sua Bíblia na mão, lendo, consegue fazer. Enfim, independentemente de qual for isso que está acontecendo com Timóteo, que levou Paulo a escrever essa carta, a gente vê o seguinte, que é o que mais me chama a atenção. Eu vou ler isso para vocês aqui. Mesmo diante de um cenário extremamente controverso, Timóteo deve cumprir com a obra da qual fora designado, não relevando as circunstâncias adversas que estão ao seu redor, mas fazendo conforme o seu chamado. Paro por aqui. Se Deus te chama para você viver em liberdade, servindo uns aos outros, te bota no meio da obra dele, é para você fazer a obra dele. Não importa o que está acontecendo do lado. A pressão pode ser grande, mas é em Deus e na sua palavra que você tem que se apegar e não esquecer dela. Olha quem está falando isso para Timóteo, o próprio Paulo. A gente viu a situação que Paulo se encontra. É meio que para falar o seguinte para Timóteo, não adianta você reclamar, olha com quem você está falando. Você quer falar para mim que estou preso, que vivi o que vivi até hoje? Não. Eu sei que dá para fazer. Eu sou um exemplo vivo. E eu sei que dá para fazer porque Deus me concede a força pelo seu Espírito para fazer. Olha que encorajamento maravilhoso. Vou seguir aqui.
dedicando-se no preparo e estudo bíblico para aperfeiçoamento próprio diante de Cristo e através do seu Espírito Santo. É Deus, é o Espírito Santo dele que nos dá essa força. É para Cristo que a gente faz o que a gente tem que fazer. Desta forma, ficando Timóteo pronto para enfrentar qualquer prova que lhe possa ocorrer, sem temer, sem ter medo. Olha que maravilhoso. A gente vai ver aqui nesse estudo de 2 Timóteo, talvez um cenário mais crítico que um pastor podia estar. Numa igreja que não é conhecida por pegar a palavra de Deus. Uma igreja onde tudo é aceito e de repente tem que falar assim, gente, essa é a verdade. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar homens que ensinem a Bíblia. A gente tem que procurar ser reto e não esquecer das verdades que Deus deixou pra gente. Porque a gente vive para Cristo. E aí, como que a gente aplica isso para os nossos dias hoje? Talvez no seu ambiente de escola, você tenha enfrentado de certa forma um ambiente que seja controverso para a sua fé. As pessoas vão zoar da sua cara porque você é crente, porque você falou que você ama Jesus. Será que isso é tão crítico quanto o que Timóteo está vivendo em Éfeso? Será que isso é tão crítico quanto o que o Paulo passou na vida dele, na caminhada dele com Cristo? Agora a gente vendo ele preso. Olha que encorajamento legal pra gente. Mesmo em qualquer situação que a gente possa estar, dá para ser pior. Mas a gente tem sempre que apegar na palavra de Cristo, na força que só Ele pode dar pra gente. Por isso que o estudo e aplicação na leitura da palavra de Deus dia a dia é o que faz a diferença na nossa vida como crente, como filho de Deus. Sem isso, vai ficar difícil. Sem isso, sem oração, sem se chegar diante de Deus e colocar aquilo que você está sentindo, você não vai conseguir enfrentar. Nossa ideia nessas nossas próximas aulas é oferecer recursos bíblicos para que você possa enfrentar. E que talvez a partir desse ponto, da segunda carta de Paulo a Timóteo, você comece a aprender a ler a Bíblia de uma maneira que você nunca leu. Estudando, buscando informações, tentando entender o que está acontecendo ali por trás, quais são os motivos de escrever aquela carta, como é que está Timóteo, o que Timóteo passou, o que eu passo, quais são os encorajamentos que serviram para Timóteo servem para mim hoje. A gente tem Paulo escrevendo isso para Timóteo, e isso Deus preservou ao longo dos anos para que a gente pudesse ler hoje. E Paulo falando, eu suportei, suporte também. Por Cristo, é Ele que nos dá essa força. E esse encorajamento que eu quero dar para vocês. Aqui a gente encerra essa nossa primeira aula. Pronto para a gente seguir para essa caminhada em 2 Timóteo. Definitivamente a gente poder entender na próxima aula o que está acontecendo, qual foi o motivo principal que levou Paulo a escrever essa carta. E a partir daí a gente seguir o nosso estudo nessa segunda carta, dando encorajamento para você, para a sua vida, enfrentando as dificuldades, lembrando que nossa vida é de liberdade, mas é uma liberdade para Cristo. É Ele que nos permite viver de maneira corajosa e de maneira que agrada a Ele conforme a sua vontade. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, então. Valeu!